nós vamos fazer agora a pintura da suculenta. Se vocês estão pretendendo fazer uma suculenta com características mais realistas, a cor dela é uma das observações importantes que vocês têm que fazer. É uma cor opaca, uma cor que não tem vibração, né? Não tem saturação no pigmento dela. É uma cor que ela é mais dessaturada, né? Então eu usei aqui, essa cor minha chama verde seco, mas ela é um código lá, né? Como eu falei, é um código X lá da Souvenir, que eu não sei. E é um verdinho opaco, tá vendo? E para sombra eu também vou usar um verde na mesma escala cromática. Precisa também ser um verde opaco, um verde sem vibração. Como que... Eis como verde seco. Olha, eu não faço a menor ideia de que cores que tenham por aí que tenham esse tom de verde. Isso é um código lá da Souvenir, não me pergunte o código, porque eu não sei os códigos de cor, né? Eu tenho mais de 150 cores, mas é um verde opaco. Se vocês não tiverem um verde opaco, vocês podem pegar um verde mais brilhante, um pouco, e quebrar o tom, colocando um pouquinho de cinza, colocando um pouquinho de pérola. Você tira a vibração dele com misturas. Não é o ideal, porque se você não conhecer a pigmentação, você não vai conseguir chegar, mas você pode tirar um pouco da vibração da cor colocando um cinza, por exemplo, né? Um cinza de tom médio, ele ajuda a quebrar um pouco a vibração da cor, tá? E aí, como que nós vamos fazer, então, a textura? Também, se você vai fazer uma flor, né, uma planta, alguma coisa que você queira que ela pareça original, um pouco mais realista, você precisa prestar atenção na textura dela. A suculenta tem uma textura veludada. Tem um bichinho aqui. Uma textura que parece um veludinho, né, aquela nevezinha branquinha que fica... É uma característica dessa planta. E então a gente precisa tentar seguir, que é o que eu vejo às vezes as pessoas não fazendo. Elas desenham a suculenta e tratam a pintura como uma pintura normal, né? Uma pintura de qualquer outro objeto. Tudo bem, se não for a sua intenção de trazer um realismo, tá tudo bem, você trata a sua sombra normal. É como se fosse realmente uma pintura country normal. Mas se você quiser dar um pouquinho mais de realismo, você precisa então incorporar a textura. Então é isso que eu vou ensinar para vocês, porque a sombra comum, né, todo mundo sabe como funciona. Então o que eu vou fazer? Eu vou umedecer primeiro a minha pétala. E umedecer a pintura é também um dos tipos de sombra. Tem gente que faz sombra umedecendo a peça. Tá? Eu acho que a Julie deve fazer. Tem gente que faz realmente a sombra umedecendo a peça. Eu não faço. Então, para mim, umedecer é específico dessa técnica, tá? Nós vamos usar o pincel mop. Tem gente que faz a sombra usando o pincel mop. Eu não uso pincel mop nas minhas sombras. Então, aqui o pincel mop é específico da técnica, tá? Então, entendam essa diferença. O que eu vou fazer, então? Eu não sei se dá para ampliar. Deixa eu ver se dá pra... Ah, deu para ampliar. Ah, que belezinha. Tá? Deu para ampliar um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou umedecer sem fazer muita poça de água. Eu vou umedecer a pétala. E é assim, numa sombra comum... Peraí que eu acho que a luz agora atrapalhou. Aqui. Numa sombra comum, como eu faria, né? Eu viria uma sombra aqui, terminaria, secaria e emendaria. Essa seria a sombra comum da pintura country. Uma sombra aqui, seco e faço a outra sombra ali. Aqui não. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar uma sombra triangular. Eu faço ela ao mesmo tempo. Então, eu umedeço. Venho com uma cor clara, no caso aqui eu estou usando o vanilla, pode ser um verdinho bem claro, posso misturar esse verde com o branco, mas eu quis aqui fazer com o vanilla. E eu vou vir aqui, trabalhando direto esse triângulo aqui. Diferente do que eu trabalho na sombra comum, né? A sombra comum precisaria secar. E aí eu trago e pinto ela mais aqui para dentro. Ó, eu trago um pouco da tinta, toda picotada, não tem problema.
Numa sombra, isso aqui estaria errado, né? Obviamente. Por quê? Porque agora eu vou amenizar com o mop e trazer toda essa tinta aqui para dentro para que ele me dê essa sensação da textura. Aqui não ficou úmido e aí ele não veio. Eu preciso trazer essa sensação de pontilhadinho. Quem faz sombra, quem está acostumado a fazer a sombra com o pincel mop, já está mais acostumado com isso daqui, né? De expandir. Vou fazer uma outra pétala, vou fazer aqui de trás. Vou fazer essas 3 da frente aqui, tá? Para ficar prontinha. Mesma coisa, umedeço. Trabalho a sombra lá na ponta. Aqui a pincelada, eu vou fazer aqui na bandejinha, mas não faço na bandejinha, tá? Antes de vir para lá, eu trabalho como uma sombra comum. Eu não venho com excesso de tinta. Eu trabalho aqui na bandejinha como se fosse fazer uma sombra comum. Para a hora que eu chegar lá, peraí que secou, de eu ficar explicando. Para a hora que eu chegar lá, ela me dar um degradê. Apesar de tudo, eu preciso de um degradê. Não façam poças de água, é uma camada fininha, tá? Então, trabalho a sombra e vou lá. Expando sem me preocupar muito, né? Se tá picotada, se tá errada. Mas ela tem um degradê, percebe? Ela ainda tem um degradê. E aí eu bato o mop. Cuidado com esse mop para vocês não baterem de forma que fique sujando tudo que vocês fizeram lá para trás, tá? Então quem bate o mop de pé assim, aperta. Eu vejo muita gente batendo o mop assim, né, desesperadamente. Não batam, gente. Tenham carinho por ele aqui e tragam a textura bem com cuidadinho. Se por acaso ele borrar lá fora, já limpem para que ele não seque, né? Então se ficar um borradinho aqui, já limpe para que ela não seque. E vou fazer mais uma pétala, tá? E aí eu finalizo toda a pétala para vocês verem. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Me digam se está tudo bem, apesar do nosso tombo, né? A live caiu. Que é? Santo Mop. Amanda deve ser usuária do Mop. Eu não uso Mop nas minhas pinturas, né? Então, para mim, o meu santo é o pincel angular mesmo, né? O Mop eu só uso em transparência e aqui no caso da suculenta. Mas para quem usa, realmente ele é um facilitador, mas eu não uso, minhas alunas também aprendem sem usar. Foi o que eu falei, é muito pessoal, né? Gosto, estilo de pintura, material, a tinta acrílica, a peça que eu pintei com a tinta acrílica, eu tive que usar o mop, porque a tinta é mais espessa, né? Então é o que eu falei, cada um tem um estilo, um amor pelo material, e todo mundo sabendo se respeitar, a gente fica feliz, né? Ninguém precisa falar mal do trabalho do outro. Ó, trago aqui e eu vou trazendo o máximo que eu conseguir. Até uma metade, pelo menos. E aí eu bato. Conforme eu vou batendo, eu vou trazendo, eu vou entrando. O sentido dele não é só amenizar aquela técnica que ficou picotada. O sentido dele é você trazer essa textura pontilhadinha para dentro da pétala, que é o que dá a sensação de que ela é aveludada, tá? A intenção nossa não é só consertar a sombra. Mas o angular é o favorito também. Ah, ainda mais você, né, amiga, que tem todos comprou todos da internet, né? Tempos bons que a gente achava, tá? Então, assim, o meio é limpo a cada. Peraí, deixa eu pegar.
O meio é limpo a cada uso? O meio da flor? Sim, você faz uma pétala. Porque se você tentar fazer todas, você vai. Ela seca, né? Então, cada uma que você fizer. Vou fazer mais uma. Cada uma que você fizer, você precisa já limpar. Faz a técnica. Você vê, só de conversar aqui com vocês, ela já vai secando, porque você não pode fazer poça d'água. Você tem que só passar uma camada fininha e limpar meio que imediatamente, porque senão ela vai secando. Trago aqui. E já limpo. Limpo não, né? Na verdade, eu estou expandindo a textura. Então, expandi. Vou fazer só essa daqui, tá? E aí eu vou secar. Olha lá. Então, ela já ficou com aquela sensação de gelinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar o contorno dela com essa mesma cor, um pouco diluída. Deixa eu ver se meu pincel não tá muito grosso. Tá muito grosso. Vou pegar um pincel mais fininho. Vou pegar um linerzinho mais fininho aqui. Tirar o pincel da água, né? Pra não... O que eu vou fazer então? Eu vou deixar essa tinta um pouco diluída. E eu vou fazer o contorno dela, mas tem que ser um contorno bem delicado. Então eu vou mostrar para vocês. A suculenta, a característica também dela, uma das características, ela tem uma pontinha bem fininha assim. Eu lembro porque às vezes quando eu era criança, eu ficava tentando puxar aquela pontinha, né? Que criança meio que judia. Vou virar a peça aqui para vocês verem, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um contorno. Eu aperto e levanto a mão para ele ir afinando. Molho o pincel e eu posso dar uma leve aguadinha aqui na borda dele. Para esse contorno não ficar tão aparente, tão marcado, né? Para que ele fique um pouco mais natural. A gente não tá fazendo nenhuma linha ali, a gente tá trazendo a característica da suculenta. E aí, conforme vai chegando lá no fim, ela vai até terminando e afunila. Vou colocar mais tinta nas pétalas de cima para ficarem mais... Você coloca mais tinta nas pétalas de cima para ficar mais iluminadas? Pode ser, não necessariamente. Não necessariamente, porque quando você for fazer a sombra aqui, você vai ver que ela já vai escurecer. Porque ela tá por trás, vai uma sombra de profundidade aqui, então naturalmente fica mais escura. Mas a gente faz para você ver como é feito, né? A gente coloca um pouquinho de luz também, se precisar. Porque às vezes o que acontece, gente, aqui, pra mim já ficou bom a textura, né? É que pra vocês aí tem luz em cima, dá a impressão que ficou muito opaca. Mas você pode voltar a técnica, tá? De repente eu posso voltar só na ponta aqui um pouco, pra deixar mais clarinho. É que no celular, para você, está mais apagado, mas aqui para mim ela tem bastante já. Ó, eu posso voltar. Igualzinho, umedeço. E bato. Só precisa tomar o cuidado para não ficar totalmente branca, se não for o estilo, né, o modelo da suculenta que você quer fazer. Porque tem suculenta, eu sei que tem uma, eu não sei se ela é suculenta, eu sei que tem uma plantinha que parece que nevou nela.
Ela é toda bem branquinha, assim, parece bem nevadinha. Aquela você teria que deixar bem branco. Agora, essa suculenta aqui, ela não é tão ela não é tão branca. Ela tem essa textura esfumaçada, né? Mas ela não é tão branca. Então precisa tomar cuidado com o tom que você coloca para não descaracterizar, mesmo que você queira dar sensação de luz, certo? Então eu vou fazer aqui o outro contorninho. Ai, pera lá. Mostrar no celular é complicado porque ele é vertical e aí eu fico com medo de cortar. Deixa eu ver se não tá cortando. Ó, então eu venho aqui, deixo bem pontudinho, aperto para ficar mais grossinho e afino. Lembrando que essa tinta tá semi-diluída. Molho o meu pincel e dou uma leve esfumaçadinha aqui na borda, para que não fique com uma cara de muito contorno. Que saudade. Vem pra aula, Soninha. Vem matar a saudade, amor. Vou fazer... Ah, eu tinha uma com bordinho aqui. Ah. Uma leve esfumaçadinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou secar. Opa, bati em tudo. Se ficar transparente demais, ficar assim, né, muito suavizado, vocês podem voltar ali e dar uma consertadinha. Aguadinho, vendo? Mas ela é bem suave. Percebe que eu nem me preocupo em fazer um contorno. Se eu tenho aulas presenciais, tenho, Cris. Agora a turma de sábado ela tá lotada, né? Entraram 2 alunas essa semana, então a turma de sábado ela tá lotada. Por enquanto eu só tenho a quarta de manhã. Mas a gente, de repente, tendo mais alunas, faz uma fila de espera e a gente tenta abrir algum outro dia. Mas por enquanto eu só tenho a quarta de manhã das 9 ao meio-dia, porque o sábado ficou preenchido agora. São 7 alunas, né? Então o que eu vou fazer agora? Vocês vão fazer isso daqui, obviamente, em todas elas. Tá? Então, estou explicando só por partes aqui. E aí eu vou escurecer. Para escurecer, eu venho lá com verdinho escuro. Eu posso escurecer de 2 formas. Da mesma maneira, fazendo triângulo. Deixa eu me ajeitar aqui melhor. Da mesma maneira, fazendo triângulo. Então, eu posso umedecer. E eu sempre dou mais ênfase em tudo que faz quina. Então, por exemplo, aqui eu tenho um V. Tudo que faz quina forma um V, tá vendo? Ó, é um V aqui. Eu dou mais ênfase aqui do que eu dou aqui na ponta, porque aqui na ponta não precisa ser tão largo. Ó, aqui tem um V. Então eu trago mais tinta, mais profundidade, mais tonalidade. Vou cuidar daqui que já tá secando. E venho de novo com um mop. Posso fazer assim, ou posso fazer um aquarelado. Aqui não interfere muito o que você quer fazer. Por que eu falo que pode ser um aquarelado? Porque às vezes você tem um mop muito grande, e você já fez esse branco em todas elas. Que nem aqui eu não fiz branco ainda, o branco não, né? O vanilla.
Só que às vezes acontece assim, você já fez toda essa parte branquinha, já esfumaçou toda ela, e quando você vem com o verde e bate o mop, você suja ela. Então, para evitar sujar, aqui eu não me preocupei porque essa não está pronta. Mas para evitar sujar, em vez de você fazer com o mop, você pode umedecer e faz aquareladinho, né? Vem com um round, porque aí você não periga sujar de baixo. E você aquarela. Esfumaça a borda. E deixa ela aquareladinha. Então são duas opções de fazer. Ou se você tem um mop menorzinho, aí você vai lá e ele te ajuda, né? Precisa ter um mop pequenininho aqui. Então são duas formas de fazer. E aí o que eu faço? Se vocês repararem a suculenta, ela tem umas leves manchinhas em algumas pétalas. Eu acho porque às vezes a pétala bate, né? Ou então a gente belisca, né? Eu confesso que eu belisquei umas suculentas quando eu era criança, porque era interessante ver a aguinha saindo, né? Já pedi perdão, né? Mas eu era uma beliscadora de suculentas. Então, às vezes, acontece isso, tem uma batida, tem uma, né, um belisquinho ali. Você pode fazer o seguinte: você joga uma aguinha. De novo, não é uma pocinha. E eu posso jogar uma manchinha aqui, irregular. Molho o pincel e dou uma leve esfumaçadinha em volta dessa manchinha para ela não ficar tão marcada. Não precisa ser em tudo. Eu posso jogar aqui. Ó, jogo a manchinha e para que ela não fique tão artificial, eu venho. Obrigada, Loiva, vocês que são de ficarem aqui comigo, prestigiarem. Ó, eu jogo uma manchinha. Vou jogar mais uma aqui para ela ficar mais naturalzinha. Rita! Bem-vinda, amore. Saudade de você. Vou secar. Vou finalizar aqui, essa daqui, porque aí ficam pelo menos umas 3 finalizadas aqui para vocês, tá? Deixa eu finalizar essa daqui, gente, porque aí eu faço essas 3 aqui, tá? Para finalizar, antes tem que vir o claro, tá? Amando as dicas, obrigada. Lembrando que quem quiser depois o risco para poder treinar, entra lá na lista VIP, tá? No link da biografia ali do perfil. A lista VIP não só vocês têm acesso aos riscos, mas conteúdos que são exclusivos, às vezes de pintura. Ó, dá uma leve esfumaçadinha. Não coloquem essa manchinha em todas, porque fica artificial, tá? Loiva, então não esquece quando sair da live, terminar, entra lá na lista VIP se você não tiver ainda, que aí depois eu mando, vou mandar o link da live, né? E mando o risco. A, a Fati tá lá em Portugal, gente. Olha que chique, ela me vendo lá de Portugal. Saudade, amor. E você tá em Portugal, a Prisca tá em Portugal. Vocês estão muito portuguesas. Então, vou fazer aqui e a gente, para poder finalizar, tá? Então, trabalho aqui.
Aqui eu posso usar o mop, né? Porque as da frente não estão feitas. E eu também tenho um mop pequeno. Ó, quanto mais quina, tá vendo? Aqui é um buraco. Eu posso trazer bastante o verde, porque precisa de profundidade ali. É diferente daqui, aqui eu trago menos. Bato o mop. E por que que eu faço esse contorno antes? Porque quando eu for colocar a sombra de profundidade, no caso aqui, por água, a gente põe água já seca. Quando eu for colocar a sombra de profundidade, o claro é uma borda, ela precisa mostrar que ela tá por trás, então ela leva a sombra. Por isso que a gente tem que fazer a borda antes, não pode fazer a borda depois. Aqui, ó. Essa borda clarinha, ela está por trás da outra pétala, então ela precisa levar sombra. Por isso que eu fiz ela antes. Ó, acontece às vezes que nem aqui. Deixa eu pegar um mopinho aqui menorzinho. Às vezes acontece de dar uma sujadinha na frente. Eu vou dar uma dica para vocês. Não foi o que eu fiz aqui, mas é a forma como eu pinto. Percebem aqui que esse trabalho que eu fiz aqui sujou um pouquinho aqui na frente? Ó, sujou. Sou obrigada ou a refazer esse contorno ou apagar. O que acontece? Eu, Simone, quando eu vou trabalhar as minhas peças, eu faria toda essa pétala inteira. O claro, né, esfumaçado, o contorno, o escuro, o gel, que eu vou passar aqui para vocês verem. Eu deixaria essa pétala prontinha, todas as que estão atrás. Essa, todas elas prontas. Aí eu faria a que tá para cima, que é essa. Porque aí nunca essa aqui vai sujar essa. Essa pode até sujar, né? Mas é mais difícil. Então eu gosto de ir finalizando por completo tudo que tá por trás. Então, que nem no caso aqui, eu faria essa inteirinha. É uma dica. Vou secar. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma sombra comum de angular mesmo, tá? Então eu não vou trabalhar triangular, não vou trabalhar nada. Porque agora a textura da flor eu já fiz. Eu preciso agora trabalhar ela mesmo como uma pintura country. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou trabalhar minha sombra normal. Minha sombra normal, para dar uma sensação de continuidade, ela vai até a outra pétala lá, ó. Na sombra de profundidade, eu não trabalho o mop, mas quem trabalhar, tiver o costume, vai usar. Aqui eu não vou usar porque não é mais a textura que eu tô cuidando. Tô cuidando agora de sombra mesmo, de profundidade. Enquanto ali esfria, vou fazer uma outra sombra para cá. Tá esfriando. Vou fazer aqui. Ah, aqui não tá pronto ainda a bordinha. Vou voltar lá então. Enquanto ali seca, eu posso fazer essa daqui. Ó, eu preciso tingir de verde escuro a borda clarinha, porque essa borda clarinha indica que essa pétala está por trás dessa. Então eu preciso tingir.
Vou continuar para fazer a outra sombra de profundidade aqui. Posso fazer a daqui. Tudo bem até aqui? Posso escurecer. Aqui eu acho que esse triângulo aqui pode ter um pouquinho mais de profundidade. Então eu posso, de novo, venho aqui com a aguinha e vou ampliar um pouco dessa minha sombra escura ali naquele triângulo. Quando a gente trabalha esses triângulos, né, tá vendo? É um triângulo aqui. Trazendo mais cor para ele, a gente tem uma sensação muito maior de sobreposição. Por isso que eu gosto de trabalhar tudo que é triângulo de uma forma mais acentuada. Porque aí a gente tem uma sensação de sobreposição maior. Vou secar. Eu ponho a mão, porque se minha peça estiver muito quente, não coloquem o pincel de vocês, porque além dele chupar a água, vai dando uma danificada, né? Porque a temperatura vai interferindo ali na cerda. E aí, para finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a sombra escura mesmo, que é a de profundidade, que aí vocês vão usar ou um marrom escuro, ou no caso eu uso gel, aquele gel que eu sempre mostro para vocês, né, que é o gel medium. Pode usar um marrom com preto, um sépia, uma tinta, um Betomy Colors. É uma cor que eu vou dar como profundidade para finalizar aqui a sensação de sobreposição. Então eu venho aqui. Ela é mais estreita do que a cor anterior. E eu já aproveito e vou lá na borda, que ele vai me dar a sensação de continuidade. Ó. E aqui eu fecho ponta de faca, porque senão vai ficar muito grosseira a minha entradinha. Fecho pontinha de faca. Tá vendo como ele serve não só para fundo de madeira? Ele serve para você finalizar uma sombra comum. Aqui a mesma coisa. Estão enxergando? Ele arrancou, não secou direito. Venho aqui. Vou refazer aqui que não tinha secado direito, arrancou. Para fazer as folhinhas, faço com pincel língua de gato, mas tá velho. Então, eu não faço folha com pincel língua de gato, eu faço folha com pincel chato. Mas você pode fazer com língua de gato, se você gostar. Compro esse modelo mesmo. Qual número e marca você indica? Então, eu falei no começo da live que assim, as marcas que eu uso, elas não têm mais à venda, elas são marcas muito antigas, que no caso aqui eu tenho Loyal Cornell, né? E numeração também eu não me apego à numeração. Então eu falei para vocês, escolham lá por tamanho, talvez um 4, um 6, você vai ver que ele faz do mesmo jeito. Se você usar o 4, 6, ele também vai fazer. Então não se apegue muito a números. E marca, infelizmente, é pessoal.
Eu vou refazer aqui, tá? Porque ele tirou. É muito complicado hoje em dia essa coisa de pincel, porque tem muita, muito em falta. Eu vou só finalizar aqui que arrancou, né? E é aqui que eu preciso fazer, que é o que vocês falam assim, ai, nossa, sua pintura é tão limpa, né? Todo mundo quando vê minha pintura fala, nossa, sua pintura é tão limpa. É porque depois que eu pinto, eu faço as limpezinhas. Então lembra que eu falei que aqui, por eu não ter feito primeiro essa inteira, porque seria essa o esquema, né? Eu faria essa flor, essa folha inteira com o aguado expandido, com o contorno, com o verde escuro, com o gel, para depois vir nessa daqui, fazer essa daqui por inteira. Como eu não fiz, ele deu uma sujadinha aqui, ó. Aqui deu uma leve comidinha. Então eu preciso voltar para poder ficar bem bonitinho. Então nunca abandonem a peça de vocês achando que passei por ali e não volto nunca mais. Voltem ali para consertar, para ficar bem certinho. Não sei se dá para perceber aqui, ó. Tá vendo? O verde ficou comido. Tudo bem, se o bichinho comeu ela, ficou comidinho, mas se o bichinho não comeu, faltou tinta aqui, porque a de trás estragou. Então eu volto um pouquinho. Eu só não posso voltar até lá embaixo, porque lá embaixo já existe sombra de profundidade. A luz nunca sobrepõe a sombra. Então eu não posso voltar até lá no alto. Mas aqui na ponta, eu consigo voltar para ficar mais certinho. Então a gente faz essa limpezinha. E você vê, eu não faço de uma vez só, eu volto quando precisar. De repente, eu quero mais pontinha aqui. Ó, eu pincelo, carrego de tinta, volto lá. Não precisa se desesperar e tentar fazer de uma única vez, porque senão, né, de repente, você acaba estragando aquilo que já está pronto. Então mantenham a calma. Mantenham sempre essa parte aqui apoiada, né, na sua peça para você ter mais firmeza. As meninas que estão em Portugal é a Fati Moreira, ela tá aí, dá um oi, Fati, e a Prisca. A Prisca, inclusive, acho que vai começar a dar aula. Eu não sei exatamente onde elas estão, qual é a cidade. E aí, gente, o que vai acontecer? Então, eu ensinei aqui para vocês como que é a suculenta. Então, desculpe, mas não peguei do início. Qual cor de gel eu uso? Eu, Simone, uso o gel na cor betume. A cor dele chama betume. Mas pode ser o sépia, pode ser tinta, né? Não precisa exatamente ser o gel. Então aqui, gente, o que eu expliquei para vocês? Eu expliquei a pétala, como que você faz a textura da pétala, esse gelinho, né, que parece ter um gelinho, esse aveludado. Depois você contorna essa pétala. Não precisa contornar todas com o mesmo tom. Tá vendo? Essa aqui ficou mais forte, porque ela tá realmente mais na frente. Aqui ela pode ficar mais aguada. Quando ela está de ladinho, aqui, ó, que nem no caso dessa, é uma dobra. A dobra, não necessariamente eu preciso contornar, tá? Posso contornar só o lado de dentro.
Mas todas elas têm um leve contorninho. Esse contorno não pode ser mais importante do que é a sua pétala. Por isso que a gente contorna com uma tinta um pouco mais diluída, já dá uma leve esfumaçada aqui na borda, para que ela não fique parecendo que você pegou a canetinha lá, né? E um liner e contornou tudo. Em algumas eu faço essa manchinha aguada para parecer, né, mais real, que ela bateu, que e não façam em todas, e quando vocês fizerem, tomem cuidado com a simetria. Se você faz uma aqui, pula uma, faz uma, pula uma, faz uma, pula uma, você já tirou da sua peça a naturalidade dela. Então usem o bom senso, não façam muitas. Pode pintar as que estão dobrada. Ah, vou fazer uma dobradinha aqui. A dobradinha ela é igual, tá? Vou fazer uma dobradinha para você ver. O processo da dobradinha, deixa eu pegar aqui uma dobradinha. O processo primeiro da dobradinha é igual. Você faz a texturinha, ignora que ela tem uma dobra. O processinho, o início dela é igual. Traz a expansão, né, da textura. Seco. Aí o cuidado da dobrada é onde você vai contornar, para não errar. Porque assim, ó, ela é contornada na borda, né? Então, por exemplo, este lado aqui, ele não está dobrado. Então eu venho, deixa eu virar aqui para vocês. Tá vendo? E este lado aqui eu contorno normal. Este lado eu contorno normal. O que você tem que tomar cuidado é de não errar e contornar aqui, porque ela está dobrada. Então, o contorno dela é aqui, ó. É este aqui que é o contorno dela. Então, se você tá fazendo uma flor que tá dobrada, você tem que tomar o cuidado de não contornar errado. Aí, o que vai acontecer? Como você não contornou, fica faltando um acabamento. A gente faz o verde normal, aquele verde que é a continuidade. Faço o verde normalzinho, venho de lá, intensifico aqui onde ele tem o triângulo. Bato o mop. Certo. Aí o que eu preciso? Deixa eu intensificar um pouco mais do volume aqui. Aqui tem um triângulo, né? Tá precisando um pouco mais de verdinho. Ó, intensifico mais esse triângulo. Sempre intensifiquem o triângulo. Obrigada, Marisa. Obrigada do elogio. E aí, o que eu preciso agora? Como aqui eu não tenho contorno, falta um acabamento e eu preciso dar a sensação de que ele existe um volume, de que ele é arredondado. Então, eu faço uma sombra bem suavezinha com o verde ali. Morro um pouquinho de pontinha de faca, nem preciso ir até o alto, mas eu dou um leve acabamentinho com o verde, porque ele dá uma sensação de arredondado, né? Quando eu explico sobre volumes lá no método
no meu método de pintura, né, que é o Arte Poder, eu sempre falo que tudo que você quer dar uma sensação de arredondamento precisa ter uma sombra. Então eu dou esse verde como uma profundidade, né, como a profundidade não, como um volume. Então ele tem que ser um verde clarinho. E aqui dentro eu faço um verde mais escuro para dar a sensação de profundidade. Então esse verde de dentro ele é mais escuro porque ele indica a minha dobra. E aí eu não preciso, se eu quiser ela bem dobrada, eu corto lá no alto. Eu venho e fecho ela aqui em cima. Mas se eu não quiser ela tão cortada, né, tão dobrada, eu não finalizo, né, eu não fecho aquela pontinha. E aí depois as sombras são iguais. Você vai fazer a sombra mesmo, né, de verde, de profundidade aqui por trás. Vai virar ela aqui, vai virar aqui, vai colocar o gel. Aí a sombra de finalização é igual, mas o cuidado com a dobrada é exatamente esse. Onde você coloca o contorno é aqui dentro. E o lado externo, como precisa de um acabamentinho, você faz um verde bem suavezinho só para ele dar uma finalização. Porque as outras todas são iguais, certo? Não tem segredo. O que vai acontecer é a cor. De repente, você quer uma suculenta mais acinzentada, você vai usar uma cor mais acinzentada e as cores que são de sobreposição, o claro pode ser igual, né? E aquela que é arroxeada, no lugar do claro, você usa um lilazinho, um bordô, um roxinho.